Afinal, será que existe uma frequência ideal para você fazer sexo após a maternidade? Será que tem um número mágico, alguma coisa que você diz, Ai, eu preciso alcançar esse número? Bom, hoje, nesse vídeo, eu vou te responder a pergunta de uma seguidora. Eu vou chamar ela de Elisa, para proteger a identidade dela. A Elisa, então, para que você entenda, é uma mãe de 2 filhos pequenos, menores de 4 anos, e ela tá com uma dúvida se ela tá fazendo sexo suficiente após a maternidade ou não. E agora? Será que ela tá fazendo sexo suficiente? Será que ela não está fazendo a quantidade ideal de sexo que ela deveria fazer? Essa é uma pergunta muito comum que a gente recebe. A maioria das mães tem essa dúvida. Será que existe uma frequência ideal? Será que eu tô fazendo pouco? Será que eu deveria fazer mais? Então, se você aí também tá se perguntando isso, saiba que isso é super comum e normal. Ter essa certa curiosidade, entender se a minha vida sexual tá boa, se não tá, se é normal. Se não tá normal, isso é uma dúvida super comum. Então, não se acha, ai meu Deus, será que sou eu que penso isso? Não. Todas as mães que eu atendo acabam perguntando isso pra mim e acabam pensando isso. Tanto mães que eu atendo quanto as nossas seguidoras. Então, eu quero ver se você se reconhece aqui na pergunta da Elisa. A Elisa cita: finalmente consegui equilibrar a maternidade com 2 filhos. Como eu citei, ela tem 2 filhos pequenos, menores de 4 anos. Estou curtindo muito minha família, minha carreira está ganhando força de novo, meu casamento é sólido e nós 2 gostamos do sexo que temos. Ok, mas não posso evitar essa sensação irritante de que não estamos fazendo sexo suficiente. Como se quiséssemos ter mais para acompanhar algum número mágico. Então me respondam, quantas vezes devemos fazer sexo? Então aqui fica a dúvida da Elisa. Será que existe uma frequência ideal? Será que existe esse número mágico que realmente vai fazer sentido pra você, vai fazer diferença, vai dar aquele start maravilhoso pra sua vida sexual? Vou te responder agora. Primeiro, eu já quero te falar que se a gente olhar para as pesquisas, se a gente olhar para análise, se a gente olhar para artigos científicos, livros sobre sexualidade, sobre vida sexual, sobre libido, elas vão variar muito, tá? Eu vou ser sincera contigo. Tantas pesquisas nacionais aqui do Brasil, quanto pesquisas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que nós acompanhamos muitas pesquisas de lá, artigos científicos dos Estados Unidos, tudo isso vai variar. Eles podem te dizer que uma vez por semana é ideal, 2 vezes por semana é ideal, 3 vezes por semana, 1 vez por mês, tudo isso vai variar e não tem um número que correlacione várias vezes, que a gente tem uma repetição ideal daquele número. Não consigo identificar isso nas pesquisas. Elas variam, primeiro ponto. Mas por enquanto, então, eu quero deixar de lado essa frequência ideal que artigos científicos, que pesquisas científicas demonstram, e eu quero primeiro trazer a minha perspectiva quanto a esse assunto para que você entenda. Primeiro, nós sabemos que quando nós nos tornamos mães, a gente sofre um ataque de opiniões. É muita opinião, para tudo quanto é lado. Aí tem livros que você pode comprar, que vai ter várias opiniões, de como você cuidar do bebê, os primeiros 1000 dias do bebê, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Aí daqui a pouco você tem vários influenciadores, vários profissionais que postam conteúdos aqui na internet, que vão te dar diversas opiniões. Então cada um vai ter sua opinião. Aí você vai na pediatra, tem uma opinião diferente. Aí você compra um curso online e ele te dá uma opinião totalmente diferente daquilo que você aprendeu com fulano, com ciclano. Aí você tem a opção de contratar serviço de consultora de amamentação, serviço de doula para o próprio parto e para a questão do pós-parto. Você pode contratar treinadora do sono, você pode contratar uma treinadora que vai te ajudar no desfraude. São diversos profissionais, diversas opiniões, de diversas fontes. Então você tem uma infinidade de fontes que você pode realmente pesquisar e tá procurando todas essas informações. Sem contar a sua mãe, a sua colega de trabalho, a sua cunhada, a sua irmã, a sua amiga, e aí a lista vai continuando, e se eu continuar esse vídeo vai ficar enorme, porque a lista é extensa, e se eu ficar falando todas as pessoas, fora os profissionais que vão ficar te dando opinião, dizendo como você deve ou não deve fazer as coisas, como você deve ou não deve levar a sua maternidade, nossa, essa lista vai ficar extensa. Eu sei porque eu também passei por isso. Opinião é o que mais tem. E aí, se você entrar nessa espiral de opiniões e ficar escutando todo mundo, comprando todos os livros, comprando todos os cursos, contratando todos os profissionais, o que vai acontecer com você? Você vai ficar confusa, vai ficar o que a gente chama de bitolada, porque você vai ter um ataque mesmo de opiniões, tá? É pra fazer isso, daqui a pouco o outro diz que é pra fazer isso, daqui a pouco o outro diz que é pra fazer isso, daqui a pouco é pra fazer isso. Aí daqui a pouco você tá confuso, sua cabeça tá borbulhando, tá? Então quer dizer que eu tô fazendo tudo errado. Nossa, eu sou uma péssima mãe, tô fazendo tudo errado, porque aqui eu aprendi que era pra fazer dessa forma. E aqui eles estão me dizendo que eu tenho que fazer dessa forma. E agora? Quem que tá certo? Quem que tá errado? Errado tô eu, né? Porque sou a mãe de primeira viagem, porque a mãe sempre tá errada. Você vai acabar ficando louca. E eu tenho uma coisa pra te dizer, a maternidade é difícil demais pra gente poder compreender todas essas mudanças, essas modificações que acontecem com nós mesmos, com a nossa própria identidade, com esse processo de se tornar mãe. Acrescenta mais todas essas mudanças de cuidar de um recém-nascido, cuidar do seu filho, tanto do recém-nascido, eu digo, quanto até um filho maiorzinho. Eu tenho um filho de 2 anos hoje, é um
constante aprendizado. A gente toda a vida tá tendo uma fase nova para poder aprender, uma coisa nova para poder entender, para poder ensinar ele, para poder educar. E se a gente ficar buscando um monte de informação, a gente vai ficar louca. A gente não vai entender mais o que tá acontecendo com a gente. A gente daí vai começar a se culpar. Mas eu que tô errada. Tem uma coisa de errado comigo. Eu tô fazendo errado. E uma coisa que nós colocamos em prática aqui em casa, eu e o Renato, foi que quando a gente engravidou, a gente decidiu o quê? A gente não vai ficar escutando a opinião dos outros. A gente vai escutar a nossa própria intuição. A gente vai ver a opinião e vai dizer, tá, essa opinião faz sentido pra mim ou não faz? Será que realmente essa opinião faz sentido ou será que não é um ataque de opinião de todos os lados? Pessoas querendo dar palpite, a gente já cortava. A gente foi chamada de grosso. Renata e Camila são muito grossos. Não deixo isso, não deixo a criança aquilo, não deixo... Mas olha, eu pude confessar uma coisa. Por mais que a gente tenha cometido alguns erros, porque é comum a gente cometer alguns erros durante a maternidade, a gente tá aprendendo e tá tudo certo. O fato da gente abafar essa opinião, essa vozinha chata do nosso ouvido, faz isso, faz aquilo, tá fazendo errado, tá fazendo errado, tá fazendo errado, tá fazendo certo, blá, 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 dessa forma melhor. Nós podemos, com a nossa própria experiência, colocar em prática o que realmente fazia sentido pra gente. Então a gente não se prendeu a opiniões externas, e sim o que fazia sentido pra gente. Isso é o primordial, que faz sentido para você. Isso trouxe um alívio pra gente. Isso tirou aquele peso nas costas de que eu tô fazendo uma coisa errada, o fulano disse que eu tenho que fazer melhor. Então nós entendemos que essa era a melhor decisão para nossa família. A gente ouvia a nossa própria intuição e nós colocávamos em prática aquilo que realmente fazia sentido pra gente. O que realmente a gente vai absorver da opinião alheia, o que realmente faz sentido pra gente. O que não faz, a gente deleta, a gente nem escuta. Isso foi a chave para uma maternidade muito mais leve, muito mais relaxada, muito mais feliz. Trouxe toda aquela leveza e não aquela carga pesada de cobrança, de culpa, de julgamento materno, que nós mães somos assim. Tá, mas por que eu tô te falando tudo isso até agora e o que isso se correlaciona com a pergunta da Elisa, se ela tá fazendo sexo suficiente, se ela não tá? Eu tô te falando tudo isso para que você seja livre, não seja presa a opiniões, a quanto deve ser sua frequência ideal, que a revista lá na banca de revista tá dizendo, que a matéria da internet tá te falando, que a tua vizinha tá te falando que tem que fazer, que fulaninho tá falando que você tem que fazer, que seu obstetra, seu ginecologista falou que você tem que fazer. Não existe frequência ideal. Existe o que funciona para você. Isso que torna a sua vida sexual após os filhos mais leve, mais fluida, com mais sentido, com mais entrega e sem tanta cobrança, sem tanto julgamento, sem tanto será que eu tô fazendo certo, será que eu tô fazendo errado? Porque a sua libido não gosta dessa dúvida. A sua libido, ela gosta de uma fluidez, ela gosta de uma certeza, ela sabe que você tá fazendo melhor. É o que funciona pra você nesse momento, não é o que funciona pra mim, Camila, que eu vou dizer, você tem que fazer tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, tantas vezes por mês. Não é isso, porque o que funciona pra mim é o que eu sempre digo para as minhas mães que eu atendo. O que funciona pra mim, Camila, pode não funcionar pra você que tá assistindo esse vídeo agora. Por isso que eu não posso te impor algo, porque nós somos diferentes. As mulheres variam e tá tudo bem. Então, a partir de hoje, você pode ter essa vida sexual com muito mais confiança, muito mais alegria, muito mais empoderada, acreditando que você tá fazendo o melhor que você pode, o melhor que faz sentido pra você. A Elisa já tá feliz com a vida sexual dela, mas ela ainda fica com aquela duvidazinha daquela mente, falando pra ela, Será que não tá fazendo pouco? Será que você deveria fazer mais? fica livre, seja livre, para de se prender a regras, para de se prender a frequência ideal, não existe frequência ideal. Então, a partir de hoje, o que eu recomendo é que você explore diversas possibilidades que façam sentido para que a sua vida sexual seja muito mais feliz. Isso pode incluir, muitas vezes, um sexo oral, um simples toque mútuo, vocês podem fazer um sexo no chuveiro, sabe, sem aquela pretensão de que a gente tem que chegar lá, a gente tem que chegar no orgasmo. Tira essa pressão toda, faz o que faz sentido pra ti. O segredo de uma vida sexual mais feliz após os filhos é explorar diversas possibilidades. Às vezes é uma rapidinha, às vezes é um sexo mais lento, às vezes é um sexo com muito mais conexão, muito mais entrega, às vezes é um sexo que tem mais pegada. Enfim, explore as possibilidades, explore o que funciona pra você. Talvez explore fantasias antigas que você tinha, alguns fetiches que você tinha antigo que você nunca tinha praticado. Coloque mais emoção nessa sua vida sexual. Não se prenda às regras, seja livre para curtir as experiências. Outra coisa que eu vejo muito é que as mães, elas se prendem muito, elas se cobram muito, que já não tem mais aquele sexo espontâneo após a chegada dos filhos. Então, se você tá sentindo isso também, que não tem mais aquele sexo espontâneo depois da chegada dos filhos, uma alternativa é você agendar o sexo. Ah, tal dia vai ser o dia
dia do sexo. Então você vai se preparar, você vai saber que vai acontecer tudo aquilo, igual você se preparava no começo do relacionamento. Vai se arrumar, vai tomar um banho, ou seja, vai criar as condições ideais para que haja aquele momento de conexão com o seu marido, para que vocês façam aquele amor gostoso. Não tem problema agendar, você pode agendar também. Se você acha que tá fugindo do seu radar o sexo, você não tá tão aberta para as pistas sexuais que estão ao seu redor, você faz o quê? Você agenda sexo. E aí você tem aquela certeza de que você vai estar fazendo o sexo que funciona para você. Então, crie. A mensagem-chave desse vídeo é que você crie a sua vida sexual dos sonhos, ou seja, aquela que funciona para você. Não é a frequência que eu vou te impor, a frequência que um artigo científico vai te impor, a frequência que uma matéria num jornal, numa revista vai te impor, uma matéria numa revista vai te impor, um influenciador X vai te impor. É o que funciona para você e você vai estar aberta a partir de agora. Eu estou aqui te encorajando a estar aberta a partir de agora para que você crie a sua vida sexual dos sonhos, aquela que funciona para você. E lembre-se que você pode sim ser uma mãe incrível, uma mulher sexy e ainda ter o relacionamento dos seus sonhos, tudo ao mesmo tempo, sem precisar escolher apenas uma coisa. Você pode tudo, você merece tudo e você consegue tudo. Então, se você quer entrar pro meu time de mãe leoa e quer recuperar sua libido após maternidade, já clica no link da minha bio e agenda uma consulta comigo e vamos juntas criar essa sua vida sexual dos sonhos, aquela que faz realmente sentido para você.